De volta aqui no CBN, agora a gente vai conversar com o ator, apresentador, roteirista e dublador Fábio Porchat. O programa Que História é Essa, Porchat? Sucesso no GNT, agora é transmitido na Globo, a gente vai falar um pouco sobre isso e muito mais. Bom dia, Fábio, tudo jóia? Bom dia, como é que você tá? Tudo certo? Tá bem nessa pandemia? Então, né, tudo jóia por aqui. Bem a gente não tá, né, mas a gente tá tentando acabar com esse ano, sobreviver esse ano, né? Exatamente, né? Mas ele vai passar, as coisas vão melhorar. Vamos torcer para 2021 vir melhor. Se Deus quiser, se Deus quiser. Fábio, ó, eu sou um grande fã do Que História é Essa, Porchat? Acho um programa incrível, simples, ao mesmo tempo simples, não sei qual é no sentido mais incrível dessa palavra simples, porque ele traz as histórias que a gente adora ouvir de uma maneira muito bem humorada, gostosa de se ver, e eu queria que você contasse um pouco desse processo de construção, que você teve a ideia, você foi atrás da TV e tal, e agora ele está na TV aberta. Conta um pouquinho da história do programa. Cara, eu fico muito feliz assim com o Que História é Essa, porque ele é a materialização de uma coisa que eu acreditava, que eu apostava e que veio dessa minha cabecinha de maluquinho. Porque quando assim que eu saí do meu talk show, a primeira coisa que eu pensei é, bom, vou procurar emprego, né? Vou atrás. Fui lá conversar no GNT e aí eles falaram, mas quer fazer um outro talk show? E aí eu fiquei meio com preguiça de fazer um talk show. Aí eu comecei a pensar comigo mesmo, por que será que eu estou com preguiça? O que será que... Pô, estão me oferecendo uma possibilidade e tal. Eu falei, deixa eu ficar um tempo aqui. Aí fiquei uns 2 meses maturando. E aí comecei a me dar conta que tá todo mundo dando opinião o tempo todo, em todo lugar. Tá todo mundo lacrando, tá todo mundo fazendo declarações polêmicas. E assim, que bom que a gente tem mais possibilidades de poder dar a nossa opinião. Isso é ótimo. Mas ao mesmo tempo eu senti que as pessoas estavam um pouco cansadas. Tudo termina em Bolsonaro, tudo termina em queimada do Pantanal. E aí você começa a conversar daqui a pouco o machismo, o racismo. Eu acho que as pessoas, elas, claro que a gente precisa pensar em tudo isso, mas as pessoas precisam de um tempo também para esquecer um pouco, para assimilar, para dizer, ai, deixa eu ir dormir calmo, sabe? Deixa eu conseguir ligar a TV e dormir com um sorriso no rosto. E aí eu comecei a ver por que o talk show funciona tanto, né? Porque nos Estados Unidos é que nem novela, né? Tem um monte de talk show em sequência e tal. Aqui, há pouco tempo, só tinha o Jô, depois veio o Danilo, e de repente virou uma febre o talk show, né? E eu analisei ali comigo mesmo e pensei, pô, no fim das contas, o que é bom mesmo no talk show? São as histórias que as pessoas contam. A gente não quer saber como tudo começou. A pessoa já contou 1000 vezes como tudo começou. A gente não quer entender como é que aquele cantor elaborou o disco. O que a gente quer saber é aquela uma história, aquele filé mignon do talk show. E eu falei, e se eu criasse um programa só de histórias? Todo mundo tem uma boa história para contar. E aí foi o que eu pensei, não só famosos, anônimos. No fim das contas, no programa do Jô, por exemplo, lembra? A gente gostava muito quando ia o criador de Minhoca. Entendeu? Não é só quando vai a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo é maravilhosa, mas o criador de Minhoca era divertido também. Então eu resolvi trazer para um programa aquilo que eu sei fazer de melhor, que é contar minhas histórias, improvisar, ser engraçado e conversar com o público. Eu falei, eu quero botar tudo isso num programa só para fazer um programa à noite que as pessoas consigam assistir, fechar o olho, dormir com tranquilidade, para no dia seguinte poderem lacrar, poderem dar opinião. E fico muito feliz que o programa foi um sucesso de público e de crítica no GNT. Ganhamos o prêmio APCA o ano passado de melhor programa da televisão. Ganhamos o prêmio de melhor roteiro, Abra, esse ano. Então, assim, é um programa que deu certo exatamente pela simplicidade. Eu acho que, no fim das contas, como diria o Simonal, é sem champignon, sem champignon. Quando eu propus a ideia do programa, o pessoal do GNT falou, mas vai ser um game de histórias, vai ser um reality, você vai interpretar as histórias, vai ser uma competição de quem tem melhor história. Eu falei, gente, esquece tudo isso. É só sentar lá e contar a história. Fiquei muito feliz que eles toparam. A gente fez um piloto. Para quem não conhece, piloto é um termo que na televisão a gente usa para gravar um primeiro programa e ver o que acontece. Aí gravamos esse pré-piloto, não tinha nem cenário nem nada, levei só uns amigos assim para dar uma força e a gente ver se funcionava. E de cara já as histórias deram muito certo.
Aí eu falei, tá vendo, minha gente? É só isso. Aí depois a gente gravou mais um, já com cenário para ver se rolava, porque eu queria esse cenário redondo, esse cenário 360. Então eu chamei, lógico, uma equipe de roteiristas para botar essa ideia no papel. E aí a gente, em parceria com a TV Globo também, então o Porta dos Fundos produz, GNT e Rede Globo, a gente lançou esse programa no GNT e, para minha surpresa, esse ano foi para a Globo. Toda quinta-feira, depois do The Voice Brasil, tem que história essa postar na Globo. E tá indo super bem, porque assim, foi feito um programa feito para TV fechada. O tempo todo eu pensei isso. Em nenhum momento alguém falou, pode ser que vá para a Globo. Não teve esse papo. Depois que lançou, depois que foi um sucesso esse ano, no meio do ano, a pandemia, falaram, opa, talvez possa. Eu falei, então vamos segurar essa coisa. E aí, o meu medo era, será que apenas histórias seguram na televisão, na aberta? Porque no fim das contas, a gente está falando de audiência, competição, mulher pelada do outro lado, mulher xingando do outro lado, homem xingando do outro lado, homem pelado do outro lado. Então, assim, sei lá o que podia acontecer. Será que as pessoas vão se pegar só nas histórias? E fiquei muito feliz de saber. Quinta-feira agora, por exemplo, a gente teve o nosso melhor programa, deu super certo, o público se mantém assistindo, e eu acho que muito por conta disso. As pessoas estão lá vendo meia-noite na Globo, elas já estão deitadinhas, elas já estão na cama, já deu de tragédia, né? Não, com certeza. Não, e o que você falou é muito legal, porque você teve essa ideia do zero, foi atrás, pensou no cenário, nos quadros, chamou uma equipe sua, fez o piloto, chamou os seus amigos. Imagina que nesses amigos você falou, pelo amor de Deus, conta a melhor história da tua vida, porque é o piloto, hein? Exatamente. Você sabe que é difícil, porque para todo mundo que eu pergunto, tem uma história boa, a maioria fala, não tenho história nenhuma. Ih, não tem. Caramba, não tem. Eu falo, não é possível, você tem que ter. Calma, pensa. Aí a pessoa fica meia hora pensando, aí ela lembra das histórias proibidas que ela não pode contar, ou porque são ilícitas, ou porque são histórias que não se contam ao vivo do público. E aí, daqui a pouco, lembra, tenho essa aqui. Então, o meu processo com as pessoas é o mesmo desde o início, desde o piloto, inclusive. Eu peço para a pessoa me mandar um áudio, qualquer pessoa, anônimo, famoso, me manda o áudio da sua história, de 3 opções de história. Aí a pessoa manda os áudios, aí a produção recebe, a roteirista Paula Miller, que é a roteirista final junto comigo, a gente recebe essas histórias, ouve, percebe. No início era mais difícil porque as pessoas não sabiam o que era o programa. Então ficava todo mundo meio... mas que história, que será? Ninguém sabia se ia ser sacaneado, se não ia e tal. Agora que todo mundo já viu, as pessoas gostam de ir ao programa, aí pronto, aí rolou mesmo. Porque daí as pessoas já sabem a história que elas vão contar. Eu digo que eu tenho a pretensão de ser aquela pessoa que, quando acontece uma história boa com alguém, a pessoa fala, preciso ir lá no Porchat contar essa história. É um pouco isso que tem acontecido, que eu tenho ficado bastante feliz. Assim, eu recebo várias mensagens de pessoas, porque daí a gente começa a receber. Agora as pessoas vêm até nós. Eu tenho história ótima, aconteceu comigo. Nossa, eu preciso contar essa história. Minha mãe tem uma história que precisa ir lá no programa do Porchat contar. E eu acho isso muito legal, porque o programa dá segurança para as pessoas de que elas vão ter a possibilidade de contar a história delas como é. E é um pouco a minha função ali. Eu sou um flanelinha de história. Eu fico, como eu já sei as histórias antes, eu fico tentando fazer com que a pessoa conte a história da melhor forma possível. Porque às vezes porque não adianta ter só uma boa história. Tem que saber contar bem essa história. Porque não adianta se a sua história é fiz uma viagem para o Marrocos. Você começa assim, eu estava em casa um dia, e aí minha mãe foi lá para casa. Aí a gente ficou conversando sobre como está o Brasil. Aí eu não quero ouvir isso. Eu quero que você comece direto na hora que você estava no aeroporto indo para o Marrocos. Então por isso que a gente também ouve as histórias, porque a gente dá uma orientada nas pessoas. A gente fala, poxa, já começa direto ali, não precisa ter um tempo antes. E às vezes a história também acaba e a pessoa ainda continua meio falando, não precisa, a história acabou aqui é o melhor. Então a gente sabe dar uma orientada e eu, na hora, fico fazendo essa função. Tudo que eu faço no programa é improvisado, eu conheço as histórias das pessoas, mas tudo que eu falo, os comentários, é tudo improviso meu, e eu fico de ouvido atento para se a pessoa pular um trecho, se a história, porque às vezes a história está clara na cabeça da pessoa, mas não está clara para o público. Então eu tento fazer esse papel do público, mesmo já sabendo da história, eu faço o que não sei, porque às vezes a pessoa fala, não, e a gente está indo para lá. Aí eu falo, não, para lá onde? Onde é que é lá? A pessoa, sim, para o Marrocos, que é importante, as pessoas estão em casa e não sabem, então eu fico tentando, às vezes eu enceno a história, às vezes eu levanto, então a gente fez funcionar esse teatro das histórias, e ainda no final eu tive essa ideia também, que era uma coisa que eu sempre queria, eu sempre gostei muito de Actors Studios, que era um
um programa que tinha, que era um Rubens Evaldo Filho deles, que era o Lipton, ele fazia essas perguntas no final, as famosas perguntas do programa. Eu falei, poxa, eu queria que o programa tivesse umas perguntas também fixas, assim, porque eu acho que no fim das contas a gente acaba aprendendo um pouquinho da história das pessoas. Não é opinião, qual foi a primeira lembrança da sua vida, o que você gostaria de ter escrito na sua lápide, como é que você imagina o fim do mundo. Então, umas coisas assim que o público de casa acaba ouvindo coisas, e é bom, porque como todos eles ali respondem as perguntas, vão lembrando histórias também. Então, tem histórias que acabam surgindo no meio. A da Ivete Sangalo, por exemplo, foi essa. Ela contou a história da Cher, e aí no meio ela lembrou a história do rabo. Meu rabo, companheiro. E aí, pô, foi uma história incrível, deu super certo. Ao mesmo tempo, tem história que as pessoas mandam e não são boas. Mandam pelo áudio, e aí? E aí eu tenho que, pô, calma, vamos tentar mais uma. Essa Calma, já tem história parecida no programa. Porque as pessoas às vezes não têm. E é o que eu digo, você pode ter o Obama de entrevistado. Se ele não tiver uma boa história, o público não quer. O público quer rir, o público quer se divertir, o público quer se assustar. Tem umas histórias de terror, histórias de fantasma, histórias de assalto, tem umas coisas assim meio loucas. Então, o público quer uma história boa. Claro, ele quer ver ali o Fala Bela. Mas quando o Fala Bela tem uma história boa, que foi o que aconteceu, por exemplo, aí é certeiro. Não, a história do Fala Bela é maravilhosa, do aeroporto lá, né? Eu assisto todos, eu gosto muito. Eu queria saber uma coisa, como você tem muitos amigos, né, do meio artístico, né, e agora você falando, né, muita gente chega para você e fala, eu tenho uma história e tal. Como é que é para você falar para ele, igual você falou agora, meu, essa história é muito legal, mas não rola. Chegou esse Quando momento? quando é muito amigo, eu tenho liberdade total para dizer, essa não é a história, tá fraquinho, não tem virada e tal. Quando não é amigo, por exemplo, Cláudia Raia. Cláudia Raia foi no primeiro programa da estreia. Eu não tenho intimidade nenhuma com a Cláudia. Agora já tenho mais, agora já estou mais. Mas eu não tinha nenhuma. Mas eu queria muito que fosse ela, porque eu acho ela incrível, eu acho ela uma contadora de histórias, acho ela divertida, ela compra a batalha, ela é o máximo. E aí, liga aí, Cláudia, eu queria você na estreia. Meu amor, claro, vamos gravar isso, coisa maravilhosa. E eu falei, mas eu preciso da tua história. E aí, a sorte foi que ela me mandou de cara uma história perfeita, que era a história de uma tribo indígena, que ela tomou um soco na cara da Índia. Aí eu falei, pô, que ufa! Então, uma pessoa que não tinha intimidade mandou uma história boa. Mas, por exemplo, você quer ver? Nessa temporada do começo do ano, a Angélica foi no programa de estreia. A Angélica é muito legal, a Angélica ela é disposta, ela conta a história, ela está há muito tempo na televisão e tal. E aí ela mandou 2 áudios de história que eram meio médios, assim. A gente, ai caramba, a gente quer muito a Angélica, mas as histórias não estão incríveis, será? A Angélica não tem outra? Não tem. A gente ficou assim, aí no dia da gravação, eu fui lá no camarim com ela, falei, Angélica, poxa, essa história das gatas, será que a gente não junta? Ela falou assim, eu tive uma outra ideia aqui. Falei, qual? Ela falou, não, porque eu estava grávida, estava em Fernando de Noronha, aí passei mal, desmaiei, não tinha hospital, me levaram para um veterinário para fazer tomografia. Falei, poxa, essa história é maravilhosa, é essa que a gente quer. Então a gente fica batalhando pela melhor história até o final, porque como o programa exatamente ele é simples, não dá para a pessoa, por exemplo, ter uma história que ela já contou muito, porque o público já sabe. O legal é ter aquela história que ninguém nunca ouviu falar, aquela história muito específica. A história pode até ser curta, não tem importância, mas ela tem que ser... O Cauã, por exemplo, contou uma história muito curiosa, porque era uma história curtinha, mas que a mãe dele era... Não sei se era macrobiótica, o que era, ele não podia comer nada, carne, doce, nada. E um dia ele foi na festa do amiguinho, botou a mão no aquário e comeu o peixinho do amiguinho. Aí, no fim das contas, foi uma história curtinha, mas muito divertida, assim, muito curiosa. E é bom porque eu tento fazer os paralelos com as minhas histórias também. Porque é isso, eu fico tentando levantar a história da pessoa o tempo todo. Para mim, o maior elogio quando a pessoa fala para mim assim, a Regina Casé foi no programa, ela contou muito bem a história. Eu falo, que ótimo. Eu consegui deixar ela à vontade, eu consegui abrir o espaço para ela, consegui interferir pouco e ela conseguiu brilhar. Lógico, a Regina Casé conta história, é uma das melhores contadoras que a gente tem, mas dá para atrapalhar. Então eu fico tentando não atrapalhar e levantar a história e ir falando, conta, porque eu quero que essas pessoas brilhem.
Não, eu acho sensacional isso, porque você me lembra muito. Eu sou um grande fã do Jô Soares, né? Sei que você também tem uma história maravilhosa com ele também no início da carreira. Só que eu lembro que o Jô, às vezes, quando a entrevista não era aquela, porque ele fazia todos os dias 2, 3 entrevistados por dia. Você imagina, 15 negros por semana. É difícil você achar 15 entrevistas legais. Eu tenho um programa semanal com 2 entrevistas, já é difícil. Por semana, o cara tinha 2, 3 por dia. Então, aí eu sentia que ele levantava a pessoa com as histórias pessoais, e também quando ele via, às vezes ele tinha uma pena da pessoa, falava, meu, esse cara aqui tá... E aí eu vejo que você faz isso também. Você pega, às vezes a entrevista não tá daquela, você sobe a entrevista com a sua experiência pessoal. Eu acho isso incrível. Pô, que bom, que bom. Fico feliz. Agora, uma outra coisa também que eu acho legal também, é que o seu programa tem as histórias dos famosos e dos anônimos que estão ali na plateia. Mas você, da parte dos famosos, você só não chama aqueles caras super, super famosos. Tem os atores que têm uma repercussão média, e você dá o espaço para eles. E às vezes é esse espaço que às vezes falta para eles terem. Eu acho muito legal essa parte sua, e as histórias são tão incríveis quanto. Exatamente, porque no fim das contas tudo é baseado nas... É isso que eu quero saber. Às vezes me perguntam, o que você acha de fulano? Eu falo, não sei, tem história boa? Se tem história boa, eu quero, não importa. É isso. É claro, a gente quer ter uma pessoa legal, a gente quer ter a Carolina Dickmann contando história. É lógico, porque tá um status pro programa, e é bacana, e aproveitar que eu tenho possibilidade de convidar qualquer pessoa da Globo. Então é muito legal. Então eu vou atrás mesmo. Da Fátima Bernardes, do Luciano Huck, da Angélica. Eu quero essas pessoas. Um dia levarei o Faustão, um dia, a verdade é que não dirá, por favor, seu Fausto Silva. Mas é isso, assim, muitas vezes não são amigos, não são pessoas que eu já tive contato antes, mas, peraí, vem aqui, vem falar. Então, o espaço está bem dividido. Eu tento juntar também sempre 3 pessoas meio que quase não façam sentido juntas, sabe? Assim, Quando uma panelinha. Conheçam. Porque panelinha é ruim, assim. Eu percebo isso, porque às vezes a pessoa... O legal é todo mundo se surpreender com a história da pessoa. Se as 2 pessoas já conhecem a história, aí fica exatamente assim uma conversa de comadre ali que não amplia para o grande público, não amplia para a plateia. Então eu fico tentando sempre juntar, eu falo mas é toda uma equipe de pesquisa, os redatores também sugerindo nomes e tal, para a gente montar esse trio, essa trinca, que a gente consiga ter gente que a gente olha e fala, caramba, que legal, olha quem tá lá, e que também a gente fale assim, nossa, eu gosto tanto desse ator, e aí é isso, é um ator que é famoso, que é muito conceituado, mas talvez a gente nunca tenha visto ele contar uma historinha ali. E tem histórias que surgem que são maravilhosas, assim. No fim das contas, a história da Glória Maria salvando a vida do rapaz no Tibete é tão boa quanto a do Kiko Mascarenhas fazendo cocô no Jardim da Moça, é tão boa quanto a menina que furou a festa do Luciano Huck, e ela estava na plateia e contou essa história pra gente. Foi incrível, essa é incrível. E o legal é a Angélica comentando depois disso eu aumentei a segurança da minha casa. Lógico, imagina a casa dela, 3 meninas entraram sem querer na casa. Mas isso foi uma coisa que me surpreendeu positivamente, porque assim, tendo um talk show, você fica sempre tentando pegar um depoimento bombástico, opinião polêmica, reavivar um assunto de 20 anos atrás para a pessoa falar e refalar sobre aquilo. Eu acho isso muito chato, você caçar a polêmica, caçar a manchete. E contando só histórias, eu pensei, não vai dar manchete nenhuma, não vai dar polêmica nenhuma, mas tudo bem, são histórias. E aí, qual não foi minha surpresa? As histórias começaram a viralizar. E começaram a sair no site de notícia, e começaram a ser comentadas no dia seguinte. E eu fiquei muito feliz de saber que a gente não precisa tanto da polêmica assim. Uma boa história tem muita coisa envolvida ali. É claro que tem coisas dos famosos, por exemplo, um programa que foi um dos meus preferidos, foi o programa que passou com o André Marques, a Fernanda Rodrigues e o Otaviano Bombou Costa. Essa história, né? Cara, foi uma história muito engraçada, porque a Fernanda Rodrigues contou uma história sobre o André Marques, que estava no programa. E era sobre a traição dele, que traiu ela. Então, assim, uma história maravilhosa, que juntou gente. Nunca tinha acontecido isso, uma pessoa contar outra história de alguém que estava ali no programa. E isso gerou um monte de conversa, gerou um monte de matéria. Então, isso é muito legal. Assim, no fim das contas, as pessoas elas querem se divertir, e uma boa história preenche muito.
Não, é incrível. E o melhor de tudo foi que ela contando a história sobre ele, dava para ver a reação dele, porque às vezes a pessoa conta a história, aconteceu não sei o que com o Faustão. Faustão não tá lá para falar nem se foi verdade, nem o que ele achou. E ele não, Tá. tava ali, foi maravilhoso. Agora, Fábio, o programa tava na TV fechada, foi para a TV aberta. Você sentiu uma diferença de público comentando nas suas redes sociais, uma quantidade muito maior de pessoas, porque você estava na TV aberta com um talk show na Record. Agora foi para o GNT, que já teve uma super repercussão, e agora ampliou absurdamente com a TV aberta. Como que você sentiu essa volta à TV aberta? Tem uma coisa que eu não estou saindo, né? Na pandemia, eu não estou indo a restaurantes, bares, então eu não estou muito em contato com o público na rua. De vez em quando eu pego, sei lá, um Uber, um táxi, as pessoas comentam: "Ei, esse programa de história é muito divertido, pô, gostei." O que eu sinto é que na Globo eu atingi um público que nunca tinha visto esse programa na vida. Porque TV aberta realmente é aquela história, é um canhão e chega em muito lugar, né? Chega em todos os rincões desse país. Então eu tenho sentido um aumento nos comentários pelas redes sociais e nas poucas pessoas que eu encontro na rua, até porque está todo mundo mascarado, né? A gente nunca sabe quem é muito bem. As pessoas falando: "Nunca tinha visto, gostei muito, caramba, que interessante, história." As pessoas que vieram falar comigo compraram a ideia, assim, eu achei isso muito legal. Não, foi maravilhoso. Eu tenho várias perguntas para fazer, vou tentar fazer algumas mais curtinhas, que eu sei que o nosso tempo está quase Pô, acabando, mas como a gente ficou 1 ano e meio, 3 anos para marcar, vou fazer todas, vou na metralhadora aqui. Ô, Fábio, eu gosto muito do seu trabalho no stand-up também, né? No teatro, né? No opa, teatro e no stand-up. Teve uma vez que eu assisti o Fora do Normal e a sua peça com a Mia Couto em seguidinha, que era no mesmo teatro. Foi uma maratoninha que a gente fez ali no teatro, ali, que é incrível. Queria saber se você viu você a minha peça com a Mia Mello, né? Com Mia Couto, você teria lido o livro. essa eu vou ter que cortar, pelo amor de Deus. CBN Cultura, o cara falando em Minha Couto. É a Minha Couto, maravilhoso. Com a Minha Mel. E maravilhoso. Queria saber quando que se você pretende voltar a fazer peças ao vivo mesmo, presenciais, porque a sua presença online está incrível, né? Você fez diversas lives durante essa quarentena, chamando pessoas de diversos segmentos, né? Foi muito legal o que você fez aí na quarentena nas lives, mas as pessoas sentem falta do tete-a-tete, né? Agora com a retomada do teatro, você pretende voltar e já embarcando na pergunta da sua relação com Campinas, que você já veio muito para cá, as pessoas gostam muito de você aqui. Legal, eu adoro Campinas também, já me apresentei muito aí, já fiz muita peça, muito evento também. Penso sim em voltar. Bom, agora não sabemos exatamente como, né? Com pandemia, abre teatro, não abre, vamos esperar sair a vacina para entender exatamente como voltar. O meu negócio é que eu preciso escrever esse texto para o teatro. E eu estou tão pegado, estou escrevendo uma série para o Porta dos Fundos, estou escrevendo um filme, estou fazendo o especial de Natal desse ano, eu tenho o reality show do Porta, mais os esquetes, mais que história é essa, Borsar, mais papo de segunda. Então, no fim das contas, eu estou muito tomado, muito sobrecarregado com muito projeto. E eu, quando vou assim para o teatro, eu gosto de estar lá 100%, com o texto escrito, para fazer um show que eu considere muito engraçado, pelo menos para mim. E acho que assim o público acaba se divertindo junto. Então, não tenho previsão de voltar. Eu queria voltar no comecinho desse ano, mas agora com pandemia, então isso provavelmente jogou minha vontade de voltar para o teatro para final do ano que vem. Nossa, e quem eu até recomendo enfaticamente, quem puder, busca lá na internet e tal, Fora do Normal, é maravilhoso, Que né? bom. Um baita stand-up. E, bem, tem tantas perguntas aqui, mas eu vou deixar para uma próxima, então, porque você já Faz está. mais uma, faz mais uma, faz mais uma. Eu vou fazer a penúltima, então, que a última você vai gostar Ó, também. A penúltima é o seguinte: a gente teve um problema muito sério com o Porta dos Fundos esse ano, nesses últimos meses que ele foi atingido aí, né? Teve um ataque lá recentemente. A pessoa foi presa na Rússia, se não me falha a memória, né? Como que você recebeu esse tipo, terminar a entrevista mal, né? Mas não era para terminar. Como que você recebeu isso e o que você espera da justiça, né? Do que pelo menos está encaminhando, pelo visto, a prisão. é difícil, né? Porque não é um ataque só ao Porta dos Fundos, é um ataque à democracia, é um ataque à liberdade de expressão, é um ataque ao brasileiro, à nossa sociedade, né? Que sociedade é essa? Mas é porque a gente às vezes se esquece, a gente fica com o olhar tão acostumado, mas morrem 70 mil pessoas, tem 70 mil homicídios no Brasil
por ano, e só 8, 10% deles são desvendados. No fim das contas, o Porta dos Fundos é uma estatística, né? Infelizmente, a minha mulher ligou o liquidificador no meio da minha entrevista. No fim das contas, é uma realidade brasileira. A gente sentiu a notícia muito forte. Agora, se estavam tentando nos calar, deu exatamente a vontade contrária. A gente quer cada vez mais falar, uniu muito o grupo. O Porta dos Fundos esse ano está num ano muito especial de visualização, de investimento, de comercial, de conteúdo. A gente fez muita coisa diferente na pandemia, conseguimos estabelecer um estilo de gravação. O especial de Natal estreia dia 10 de dezembro, chama-se Teocracia em Vertigem, vai estrear no YouTube mesmo. Então é bom que se você cancelou a sua Netflix, fica tranquilo, você vai poder assistir no YouTube livremente. E é um documentário sobre Jesus. Então vai ser bem interessante. E o Porta dos Fundos, eu não posso deixar de falar, 6 bilhões de visualizações, eu fiz 6 bilhões, 154 milhões de views, um projeto que você fez junto com seus amigos aí em 2012, que está aí até hoje, né? O pessoal fala, mas é só esse ano, o ano que vem já não é mais novidade, está aí já há vários e vários anos com mais de 6 bilhões de views, parabéns. Fazer já aproveitar um ensejo, já um dos vídeos mais conhecidos do Spoleto. Você conseguiu ir no Spoleto alguma vez na vida sem a pessoa falar alguma coisa? Agora eu fico com medo de ir no Spoleto e jogarem palmito na minha cara. Não, mas a gente teve um relacionamento super legal com o Spoleto e deu super certo o nosso vídeo. A gente chegou a fazer mais outros 2 vídeos com o Spoleto, então foi muito legal. Mas o bom é isso, assim, são mais de 1000 vídeos no Porta dos Fundos. Inclusive, falar para o pessoal baixar o aplicativo aí no celular. É de graça o aplicativo do Porta. Ele te avisa quando tem vídeo novo, dá para você compartilhar. Você assiste tudo super fácil, então baixa o aplicativo no seu celular e continua assistindo Porta dos Fundos. Toda semana, todo dia tem vídeo novo. A gente fez nessa quarentena muitos lançamentos. A gente tem já o TikTok do Porta, tem lá no Instagram, segue a gente, @Porta dos Fundos, no Twitter também. Então, no fim das contas, dá para se divertir em todas as redes. O Porta Fora vai continuar também, vou fazer várias perguntinhas curtas. Eu adoro. O Porta Fora vai continuar, sou eu e Rosana Herman falando de viagem. Quem não assistiu ainda, entra lá no portafora.com.br. Já tem mais 60 vídeos a gente falando de vários países e lugares diferentes. Mas como eu gravo Porta Fora na minha casa e é uma aglomeração de pessoas, a gente achou por bem esperar um pouquinho. Demais. E a última pergunta, aquela que você faz para todo mundo, não sei se alguém já te fez, o que você escreveria na sua lápide? Se você pudesse ter essa oportunidade. Eu escreveria: minha gente, eu já morri e já sei a resposta. Não tem nada aqui. Aproveita essa tempo e dá Fábio, eu queria muito agradecer mesmo a sua participação aqui com a gente. Foi incrível. Obrigado mesmo. Eu sou um grande admirador do seu trabalho. Espero que a gente consiga se falar mais uma vez, mais para frente, com novos projetos. Portas aqui da CBN sempre abertas, viu? Muito obrigado. Todo mundo está convidado para assistir Que História é Essa, Porchat, toda terça, 10h30 da noite no GNT e toda quinta, meia-noite, depois no The Voice, na Globo.